Amados ouvintes, nós damos as boas-vindas para vocês, como sempre, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que vocês tirem proveito do assunto que nós vamos tratar hoje, né? Porque a Bíblia diz que em tudo deve ser feita a vontade do Senhor. Então, há um artigo de David Mathis que trata ou esclarece, com base na Bíblia, essa questão de nós buscarmos a vontade do Senhor. Então, nós desejamos que vocês tirem proveito dessa ministração da palavra e começando em oração, não é, irmã Marlice? Oh, Deus maravilhoso, glórias a Ti, Senhor. Nós queremos render a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Meu Deus amado, Pai, como somos dependentes de Ti, Senhor. Como, ó Deus amado, nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, Senhor Jesus. E, ó Deus amado, a gente muitas das vezes, Senhor, se encontra nessa dificuldade, Senhor. Mas, ó Deus, queremos Te obedecer, que, Senhor, que é o melhor para nós, Senhor. Ó Deus querido, ó Pai amado, nos ajuda, nos dê forças, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus amados ouvintes, toda a vida humana de Jesus o conduziu ao jardim do Getsemane. Getsemane foi o lugar onde ele passou, onde ele se comunicou em oração com o Pai antes de entrar em Jerusalém para ser crucificado. Enquanto Jesus se ajoelhava e orava no Getsemane, esperando em agonia, com gotas de suor, com grandes gotas de sangue caindo no chão, conforme está escrito em Lucas 22, 44, aqui ele fez a escolha dele, né? A escolha dele. Na verdade, o Senhor se submetia ao Pai em tudo, o que não diz que ele não tivesse a necessidade como sendo de natureza humana e ao mesmo tempo de natureza divina, mas ele se esvaziou da natureza divina para cumprir na sua carne, na sua natureza humana, cumprir aquilo para o que ele veio. Então, ao saber o que ele ia sofrer, ele suava gotas de sangue. Inúmeras decisões, grandes e pequenas, o trouxeram aqui até o Getsemane, mas somente no jardim ele finalizou a decisão de ir para a cruz. Ele sabia que ele ia para a cruz, mas ali ele fez a sua grande decisão, como um exemplo e um testemunho do que nós devemos fazer para nos submeter à vontade de Deus. Ele escolheu entrar no jardim e poderia ter escolhido fugir daquela situação. Aí ele diz, olha que oração que o Senhor Jesus faz como exemplo para nós seguirmos. Ele disse, Pai, se for da sua vontade, passe de mim este cálice. Ele orou. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Está lá, Lucas 22, 42, como é que Jesus orou ao Pai. Ali, de joelhos, Jesus escolheu com a sua vontade humana, como a nossa, que naturalmente recuava diante da ameaça de dor e de morte. Abraçar a única vontade divina de seu Pai, que também era sua como Filho eterno. Então você vê que Jesus Cristo, como um homem, como qualquer outro homem, apenas ele não pecou, ele não praticou pecado, né? Ele se submeteu à vontade do seu Pai. Grande exemplo para nós. Agora, quando ele se levantou da oração, conforme está em Lucas 22, 45, a decisão dele foi feita. A sua vontade totalmente humana, em perfeita sintonia e perfeita submissão ao divino. Agora, quando Judas e os soldados chegassem, ele seria punido, seria preso, acusado, julgado, golpeado como foi, açoitado e crucificado. Aquilo foi uma decisão dele.
a decisão de fazer aquilo ou se submeter àquilo por nós, o quanto Ele nos ama. E aí vamos examinar a questão da vontade de Cristo. Sabemos que Ele tinha a natureza humana e a natureza divina, mas vamos ver o que o autor esclarece para nós acerca da vontade divina. Duas vontades em Cristo. Durante séculos, a Igreja se referiu à vontade de Cristo como uma vontade divina que Ele eternamente compartilha como Deus com seu Pai, o Espírito, e também uma vontade humana natural que é sua por virtude da encarnação e de assumir nossa plena humanidade. Falamos de duas vontades na única pessoa do Deus homem. Em vários lugares no Evangelho de João, Jesus se refere à sua vontade humana em distinção daquela de seu Pai, aquele que me enviou. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. João 4, versículo 34. Não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5, 30. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6, 38. No entanto, o lugar onde a vontade distintamente humana de Jesus mais se destaca é o Getsemane. Naqueles momentos finais da escolha antes de ser levado, e humanamente falando, não há como voltar atrás. Não só Jesus ensinou seus discípulos a orar a seu Pai, seja feita a tua vontade, Mateus 6,10, mas no jardim, o próprio Cristo orou, não como eu quero, mas como tu queres. Em Mateus 26, 39. E depois, novamente, seja feita a tua vontade, Mateus 26, 42. E ao fazê-lo, ele abraçou a vontade divina com sua vontade humana. Que coisa extraordinária, né? Você vê, isso é uma luta que todo ser humano tem dentro de si. Nós, seres humanos, né, frágeis por causa do pecado, nós queremos, temos a nossa vontade. Deus não fez a gente como um robô, né? Deus fez a gente com inteligência, com a possibilidade de raciocinar, mas também com a possibilidade de discernir. Então, a atitude que nós devemos tomar, amados irmãos, para sermos realmente discípulos de Jesus, é a gente entender que nós temos sim vontade, mas nós temos que submeter a nossa vontade à vontade de Deus, porque a experiência nossa de vida mostra o seguinte: se a gente quiser a vida inteira perseguir as coisas que são da nossa vontade e a gente não submeter a nossa vontade à vontade de Deus, a gente vai dar com os burros na água, porque a gente vai ficar perdendo tempo na vida. E eu digo, não perca tempo. Não perca tempo enquanto você é jovem. Faça os seus planos, mas submeta-os a Deus em oração e não tome nenhuma decisão antes de que o Senhor confirme que é aquilo que está na vontade dEle, porque Ele é que sabe o que é o melhor para nós, né? Então, ser humano até o fim, foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Veja, a questão da vontade de Deus e da vontade do homem é algo que foi discutido pela igreja primitiva, né? E a igreja primitiva, ela sofreu ataques contra a divindade de Jesus, né? Os arianos eram uma facção da igreja primitiva, eles não reconheciam a natureza divina de Jesus junto com a natureza humana, né? E sua plena humanidade, né? Então existia um outro grupo, né, que defendia a plena humanidade de Jesus, questionando o seu corpo, as suas emoções e a sua mente totalmente humanos. Então, amados ouvintes, a batalha por sua vontade humana veio por último e foi a mais sofisticada. O conflito, motivado por intrigas políticas, se alastrou no século 17 e levou a um sexto concílio ecumênico, nos anos de 680 e 681, né,
o terceiro em Constantinopla. Quem conhece a história da igreja vê que houve aqueles conflitos. E a natureza de Jesus é só humana ou é só divina? Tomaram muito tempo para o Espírito Santo levá-los a discernir, né, que era o que era a dupla natureza de Jesus. Então, em Constantinopla, foi onde houve um concílio ecumênico que deixou clara essa situação. E esse debate ainda está acontecendo até hoje. Em contraste com o entendimento de um grupo que afirma que a vontade divina do Filho de Deus anima o corpo humano e a alma de Jesus, o outro entendimento pressiona pela humanidade plena e intransigente de Cristo. Ou seja, nós encontramos duas vontades na agonia do Getsemane, lá que Jesus Cristo orou, né? Na única pessoa de Cristo. Duas vontades, a vontade dele como ser humano, como nós, e a vontade dele e a vontade do Pai operando nele, porque ele tomou a decisão de abraçar a vontade do Pai e não a vontade dele. Então há uma natureza humana nele que deseja a remoção do cálice. Ele queria não passar por aquilo como ser humano, mas que haja algum outro caminho, que houvesse algum outro caminho, se possível, que não fosse a vontade divina, mas que ele fosse livrado daquilo. Então a questão é, quando Cristo ora, ele não ora não pela sua vontade, mas pela vontade do Pai, que devia ser feita, de quem é a minha vontade e de quem é a sua vontade. Quando a questão foi colocada sobre a igreja no século VII, a explicação que surgiu como mais convincente e duradoura foi a de um estudioso chamado Máximo, o Confessor, nascido em 580, um homem de Deus. Embora ele não tenha vivido para ser o triunfo. Na época de Máximo, a visão das duas vontades não era politicamente conveniente para as ambições do imperador Constantino de reunir as regiões cristãs contra a ameaça do Islã. Então veja, o que aconteceu já no início da igreja, lá no século VII, isso existe ainda hoje. O que deve prevalecer? O interesse político ou o interesse religioso? Isso é uma coisa problemática, porque já naquela época, Constantino, né, enfrentava as ameaças do Islã. E hoje, né, o Islã, os muçulmanos, tudo que eles fazem é exatamente contra a igreja cristã. Continuam sacrificando cristãos e esse tipo de conflito antigo. Mas aí, Máximo foi preso e exilado. E aí o que aconteceu, irmã? Máximo foi preso e exilado e morreu no exílio 8 anos depois, aos 81 anos. 7 anos depois, o imperador foi assassinado. Logo, a atitude imperial mudou e 20 anos após a morte de Máximo, sua teologia venceu no concílio ecumênico. Foi Máximo que foi realmente o primeiro a apontar de forma inequívoca que é o Filho Eterno como um homem que se dirigiu ao Pai no Getsemane. Ele enfatizou o fato de que no Getsemane, Cristo decidiu como homem obedecer à vontade divina e assim superou o irrepreensível impulso instintivo humano de evitar a morte. Desta forma, confessamos duas vontades no único Deus homem, divino, humano. Como Deus, Jesus quer por sua vontade divina e como o homem obedece à vontade divina por sua vontade humana. Jesus que diz, deixe este cálice passar de mim, e o que diz, não como eu quero, é a mesma pessoa. Assim, tanto o desejo de evitar a morte quanto a submissão à vontade divina do Pai tem a ver com a humanidade de Cristo e sua vontade humana. Então veja só.
isso aqui dá panos para manga. A gente podia ficar aqui o resto do dia falando disso com vistas ao que se vê hoje. O que se vê hoje? Será que existe algum reino no mundo? Será que existe algum governante do mundo que está preocupado em dirigir a sua nação, a nação que está sob o poder e o governo dele ou deles? Será que existe algum desses governantes do mundo que estejam preocupados em fazer ou orientar ou dirigir o seu povo a fazer a vontade de Deus? Ou eles estão simplesmente, de uma maneira ou de outra, influenciados pela política, que é uma coisa suja, influenciados a cumprir somente os interesses deles de se manterem no poder? Então é preciso da gente ser espiritualmente esperto, amados irmãos. Não se pode ir na onda de governantes. Governantes não vão resolver o problema do mundo. Governantes não vão resolver o problema do povo. Absolutamente não, porque eles jamais, essa grande teoria aí que eles inventaram na época do Renascimento, de que o Estado tem que ser laico, o Estado não pode se meter com religião, enquanto que durante a Idade Média, embora mal usado o preceito da religião e o Estado, da Igreja e o Estado operarem juntos, o que foi mal usado durante a Idade Média. Se você vê o que a Igreja fez durante a Idade Média, que é a idade chamada das trevas, mas mesmo depois disso, aí eles inventaram a história do Estado laico. O que é o Estado laico? Não deve se meter com a Igreja, não deve se meter com religião. No entanto, hoje, o que está acontecendo? Os políticos estão fazendo o quê? Estão, pelo menos no Brasil e em muitos outros lugares também, inclusive na América, mas aqui no Brasil, gritantemente, os políticos estão aí para inibir a atividade da igreja, estão aí para perseguir os pastores, perseguir os líderes cristãos. Então, está lá na Constituição, está lá na coisa da ONU, que o Estado não pode se meter com a igreja. Então, por que o Estado e os governantes se metem para perseguir a igreja? Então você vê que, eu sempre falo isso, a história se repete e cada vez para pior. A história se repete cada vez para pior. Então nós não podemos ter essa ilusão, meus amados irmãos. Ou a gente toma a decisão de submeter a nossa vida e a nossa vontade, e a vontade que nós, liderando a nossa família, podemos imprimir, ou nós nos submetemos a isso, a vontade de Deus, ou então a gente vai pensar como pensa o mundo. E como pensa o mundo, é caminho de destruição. Então, por que suas vontades importam? Por mais obscuro que o antigo debate possa parecer, uma razão para a sua relevância duradoura é a nossa própria humanidade. Nós somos humanos como eles eram humanos. E, em particular, nossas vontades são humanas, constrangidas por serem finitas, ou seja, por serem limitadas e não por ser uma vontade infinita. A única vontade que não tem limites, que não tem barreiras, é a vontade de Deus. Então, humanos como nós têm interesse. Sim, nós temos interesse, não apenas intelectualmente na questão. Cristo foi realmente feito como nós em todos os aspectos. Está claro isso em Hebreus 2,17. E ele é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, né? Como alguém que em todos os aspectos foi tentado como nós, mas se conservou sem pecado. Hebreus 4,15. Ainda mais do que simpatia, Cristo é realmente capaz de nos salvar. Ele tem a natureza humana e a natureza divina. Tanto é que a Bíblia diz que, o apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais só podem ser discernidas pelo Espírito. Então, como que a gente vai querer viver só em função do nosso intelecto, da nossa vontade? Como afirma Gregório de Nazzanzo, aquilo que Cristo não assumiu, ele não curou. E não apenas curado eternamente, mas também nesta vida. Que esperança temos
de nossa recuperação. Que esperança, irmãos, nós temos da nossa santificação e da nossa redenção, da redenção das nossas próprias vontades humanas, né, caídas e pecaminosas, se o Filho eterno de Deus não desceu até a extensão total da nossa humanidade e sem pecado, né? Ele desceu ao nosso nível. Então, como Edward Oakes escreve, ele diz assim: uma vez que a vontade é a própria sede do pecado, a vontade é a própria sede do pecado, nós ainda seríamos deixados em nossa situação se Cristo não tivesse uma vontade humana junto com a vontade divina. Ou seja, ele reconhecia o que era o nosso problema porque ele se tornou humano. Ele se fez homem como nós, mas não pecou. Então, as duas vontades em Cristo, uma humana e uma divina, correspondem a uma vontade em Deus. Não pode haver distinção entre vontades, a menos que você não queira respeitar a vontade de Deus para a sua vida. Uma vontade em Cristo, somente divina, significa ou significaria que as duas vontades em tensão lá no Getsemane seria entre pessoas divinas, Pai e o Filho, e não entre naturezas. O problema não é a natureza humana, nem a natureza divina. O que se passou ali e o que se passa, como Deus diz, que aqueles que o amam, o obedecem, o que se trata é de obediência ao Senhor. Nós nos colocarmos como seres limitados, fracos e frágeis e abrimos mão da nossa vontade, não que a gente não tenha vontade, como eu disse antes, nós não somos robôs, mas a gente intencionalmente abre mão da nossa vontade para submeter as nossas decisões à vontade do Senhor. A salvação humana em Cristo está clara. Não apenas em receber em si mesmo a penalidade de nossas vontades pecaminosas, mas também em sua própria obediência como Deus-homem ao seu Pai. Como homem, Jesus aprendeu a obediência por meio do que ele sofreu. Está em Hebreus 5:8. E como homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. Filipenses 2:8. Muitos serão justificados, diz Romanos 5,19, pela obediência de um só homem, uma obediência humana em virtude da encarnação, o que ele não poderia ter feito à parte de uma vontade humana. O culto da vontade é notável que em nossos dias alguns filósofos da ética dão uma definição de pessoa baseada em capacidades mentais e volitivas e ao fazê-lo tornam possível justificar, por exemplo, o aborto até o infanticídio. Por mais abrangentes que sejam as implicações das duas vontades de Cristo e da plena humanidade, nós, como cristãos, somos adoradores em primeiro lugar. Declaramos como a confissão de nossa fé, Jesus é o Senhor, e quando fazemos, nos submetemos a um soberano não apenas infinitamente acima de nós como Deus, mas aquele que se aproximou como nosso próprio irmão e amigo e foi tão embaixo para servir e se sacrificar por nós. Além de sua vontade divina como Deus, Jesus tem uma vontade humana com a qual simpatiza, fortalece e salva. Então veja só que extraordinário. Quem é neste mundo que por amor vai se submeter à morte, à sua própria morte, para salvar alguém? Você pode ter uma mãe, ou um pai, ou uma avó, ou um avô, que chegue lá para o doutor e diga o seguinte: olha, doutor, pode tirar o meu coração para eu doar o meu coração para o meu neto que está com problema. Pode tirar os meus rins, pode tirar os meus pulmões, pode tirar tudo. Mas isso não vai levar ninguém a ser salvo. Pode uma doação de um órgão desses até ajudar ao seu neto, ao seu filho, mas esse amor de Cristo é algo diferente, porque ele, sendo Deus, tendo a natureza divina, ele abriu mão da natureza divina dele para ele se submeter. Isso é que é exemplo de humildade. Nós não somos humildes a esse ponto. A nossa humildade está muito precária.
A nossa humildade, amados irmãos, como seres humanos, a nossa humildade está deixando muito a desejar, porque a gente dá uma de bonzinho, de querer ser humilde. Agora, será que lá no fundo do nosso ser, a gente realmente está sendo humilde e se submetendo ao que Deus quer, ou a gente está querendo só dar uma aparência de humildade e não sendo realmente seguidor ou obediente a Deus? Aí é que está o problema do mundo. Porque nós precisamos de aprender com Jesus Cristo. Ele fez isso por amor. O Pai não agarrou ele pelo pescoço e impôs a ele fazer isso. O amor de Deus, ele não é impositivo. Deus não agarra ninguém pela goela para obrigar a fazer nada. É preciso, aí é que vem a vontade humana. A vontade humana é livre. Agora, é livre para quê? Para você decidir. Ou por obedecer, ou por desobedecer. Se você obedece a Deus e se submete verdadeiramente, você aí está sendo uma pessoa humilde, mas não para chegar em público e fazer coisas para se mostrar humilde, mas para verdadeiramente obedecer a Deus. Enquanto que se você desobedecer, o caminho é de destruição. É isso aqui, amados ouvintes, o mundo não entende. É preciso que vocês divulguem isso, é preciso que vocês falem com as pessoas que estão sem entender isso. Esse é o papel da igreja. Então vamos fazer isso. Você tem alguma coisa, irmã, que você acrescente a isso para nos dar uma melhor ilustração do que estamos falando? Pastor, acho que está tudo bem falado, né? Mas o que Jesus fez por nós, o sacrifício dele, né? Ter vindo a este mundo, nasceu de um ventre virgem, né? De Maria, né? E pela vontade do Senhor, pelo plano de salvação, veio a este mundo sem pecado, foi concebido pelo Espírito Santo, né? Olha que coisa tremenda, que obra maravilhosa é essa, que foi a de Jesus vindo a este mundo, passou por tudo, sofreu, apanhou, foi açoitado, humilhado, mesmo ali, né? Ele naquela cruz, aquele filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, no momento em que ele cai no chão, ele ainda olha daquele olhar de amor no filme, né? Estava passando essa imagem. Ele ainda olha para o olhar de amor para aquele que estava açoitando ele. Eu falei assim, meu Deus, como é um amor incomparável, é um amor que a gente não consegue explicar, né? A gente só sente esse amor dele por nós, né, pastor? E o que ele falou? Perdoa-os porque não sabem o que fazem. Olha, ser açoitado, ser maltratado, dar a sua vida em sacrifício que não foi fácil para a nossa salvação. Olha, nós temos que ter muita gratidão. Por mais que a gente agradeça a Deus, jamais a nossa gratidão vai ser tamanha a ponto da gente retribuir em gratidão aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E a gente vê nesses países aí onde a perseguição é muito grande, né? Onde tem aí os países muçulmanos e esses grupos terroristas que fazem maldade com frieza com as pessoas. Eu disse, meu Deus, eles é que merecem a coroa. O que eu vou fazer? O que eu estou fazendo para merecer uma coroa? Eles sim que merecem a coroa. Os apóstolos, né, que andaram com Jesus também depois sofreram. A gente sabe da morte de cada um deles, né, que foi trágica, que foi triste, né, pastor? Decapitados e arrastados. Foi crucificado de cabeça para baixo. Eles sim merecem a coroa, né? Amém. Mas que a gente possa se render a Jesus Cristo, porque o tempo está chegando. Minha irmã, você pode orar para a gente poder encerrar hoje? É verdade, amém. Senhor, ó Deus, tua misericórdia, Senhor, é tão grande para conosco, teu amor, Senhor, é tão imenso, Senhor. Meu Deus, como nós reconhecemos as nossas falhas e fraquezas, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, como lemos até das nossas fraquezas, Senhor. Nos ajude, ó Pai, nós queremos, Senhor, ainda aproveitar, Senhor, o tempo que nos resta, ser aqui nesta terra, para ainda falarmos, Senhor, pregarmos o Teu amor, levar, Senhor, ó Deus querido, Senhor, o Teu Evangelho a almas sedentas, Senhor. Ó Deus, nos ajude, Pai, e nos perdoe em nome de Jesus. Amém.